No ar mais um podcast Conversa Séria com o empresário João Rafael. E lembrando mais uma vez que você pode se inscrever, curtir, compartilhar com seus amigos, para que eles também conheçam e acompanhem tudo que a gente conversa por aqui, visto que debatemos temas diversos. E hoje ao lado do colega jornalista Digenilson Silva e abraçar o empresário João Rafael mais uma vez aqui na nossa edição do podcast. Eu que agradeço a presença de vocês, dizer que é com alegria e satisfação que aqui estamos para gravar mais um podcast que vai ao ar todas as segundas-feiras, a partir das 7 horas da manhã, tanto pela Rádio Cultura quanto pela Rádio Rural Andas FM. Muito bem, empresário, vamos iniciar o nosso podcast falando do assunto da atualidade, mais uma elevação na taxa Selic pelo Banco Central, que chega agora a 14,25%. Anteriormente, o atual governo, ele culpava, o presidente que saiu, o Campos Neto, e dizia que a economia não evoluía com a taxa tão elevada. E agora, quem está lá é o Galípolo, que foi indicado por ele, e com a taxa de 14,25%. Como é que explica isso? Olha, na verdade, tudo isso era um engodo que se tratava naquela época em que Campos Neto estava na frente do Banco Central. Porque milagre só quem faz é Deus. Ninguém faz milagre. E o problema não é no Banco Central, nem na presidência do Banco Central. O problema está exatamente na gestão da economia brasileira. Porque é muito fácil qualquer cidadão comum, como eu, fazer uma análise da atualidade. Veja bem, qual é a pessoa que tem capital para investir numa economia que não tem equilíbrio? A economia brasileira está sem equilíbrio. O governo gasta mais do que arrecada. Por isso está aí a disparar os preços, os juros, e não há condição de você investir num país em que a taxa de juros é superior a qualquer nível de lucro bruto que possa ser analisado em qualquer ramo. Então a dificuldade está exatamente aí. Falta produção, não há competitividade, o Brasil não está pronto para enfrentar os grandes mercados internacionais, e aí nós estamos patinando sem sair do lugar. É necessário que se repense essa equipe econômica brasileira para tomar uma iniciativa, porque o Brasil não pode parar. Empresário, nós só vimos uma taxa de juros nesse nível no governo Sarney. Depois disso, a normalidade do governo Fernando Henrique foi uma benção, né? Exato. Aí, para que o cidadão comum, simples, possa ter conhecimento no impacto que isso vai causar, ou causa, na verdade, eu gostaria que o senhor falasse de uma forma bem direta para explicar, na verdade, o impacto que essa taxa de juros elevada a 14,25% representa para o cidadão comum, para o trabalhador brasileiro. Exatamente. Essa taxa de 14,25% ao ano, isso é o que o governo paga para quando você quer aplicar o seu dinheiro no banco. Uhum. Quando você vai comprar um veículo ou uma geladeira ou qualquer bem semidurável ou bem durável, você for financiar por qualquer financeira, você vai pagar na ordem de 27% ao ano. Porque a financeira, além de ter despesa e precisa de lucro, corre risco também de atraso no seu recebimento. Por isso que há uma dificuldade de financiar tanto eletrodoméstico quanto também automóvel, motocicleta, tudo isso há dificuldade de financiamento. E quando há dificuldade de financiamento, isso trava também a circulação de mercadoria, porque a circulação de mercadoria é o que faz gerar riqueza, é de onde saem os impostos, exatamente, é na circulação de mercadoria. Não adianta o governo pensar só em cobrar imposto, por exemplo. O governo baixou um decreto, e já foi aprovado pelo Congresso Nacional, para isentar todo cidadão que ganha até R$5 mil por mês, ou seja, R$60 mil ao ano. Tudo bem, parece ser louvável, mas o governo deu essa isenção que deixa um buraco na economia ou na arrecadação acima de R$7 bilhões, mas ao ano, mas mesmo assim, de imediato, o governo já quer recuperar essa baixa na arrecadação exatamente com o que ele chama de mais rico ou super ricos. O Brasil não tem super ricos. Tem super rico na Europa, na Suíça, nos Estados Unidos, mas no Brasil não tem. Tem pessoas de classe média alta que ganham até R$600 mil ao ano, ou seja, R$50 mil por mês, vai ser taxado em 10% a mais do que já vinha pagando. Então o governo dá com a mão, puxa com as duas de volta
e não sai desse lugar. E o objetivo não é cortar a despesa do governo, porque o governo devia muito bem estar funcionando com 22, 23 ministérios, trabalha com 40. Então, quer dizer, isso é um verdadeiro desperdício de riqueza. E aí quem paga é a população brasileira. E ainda dentro desse assunto economia, segundo o Banco Central, alguns dos motivos para que a taxa Selic subisse assim é a inflação, que a gente sabe que há muito tempo é uma realidade, e também a imprevisibilidade da política fiscal brasileira. No quadro pior disso, até em que ponto o Brasil pode chegar, se isso chegar a piorar? Olha, na verdade, a situação é que é mais fácil atacar os pequenos. Ele vai atacar os empresários de menor porte, ele vai atacar, exatamente já atacou nessa LOA que foi aprovada essa semana no Congresso Nacional, enviada pela Presidência da República. Já reduziu o gasto com Bolsa Família em 7 bilhões de reais. Isso quer dizer, é um buraco muito grande, atacando quem? Atacando os pobres, as pessoas do qual ele se dizia em campanha que era o defensor. Mas não sabemos se é defensor para aumentar o número ou se é defensor para diminuir o número. Ele não explicou isso, então isso ficou vago. E me parece que ele está agora defendendo o crescimento desse número, porque ele disse que quando a pessoa passa a ganhar mais de 3 mil reais, deixa de votar no PT. Então, se o objetivo é que a pessoa ganhe menos, ou seja, tenha menos resultado financeiro no seu trabalho, para continuar votando no PT, pode ser uma política errada, porque isso pode sair pela culatra. O povo brasileiro não é tão desinformado assim. E hoje, com a tecnologia da informação, através das redes sociais, do próprio celular, toda pessoa tem o direito de ficar informado. Existe uma informação cotidiana, todos os dias, todas as horas, que atinge os mais longínquos recantos dessa nação. Então é preciso repensar tudo isso, porque as eleições vêm no próximo ano. E ao vir, com certeza, o povo vai ter a liberdade de escolher o direito de quem vai governar esse país. Então, na sua opinião, a população brasileira precisa se informar mais para poder saber votar? Com certeza. E nós que fazemos a imprensa, parte da imprensa, temos o dever de esclarecer com responsabilidade tudo aquilo que está acontecendo para a população, para ajudar o brasileiro a ficar cada vez mais informado. Empresário, o governo federal também reduziu a zero os impostos dos produtos da cesta básica. E a gente não vê, portanto, nenhuma diferença, não causou nenhum impacto. Por quê? Porque não depende só do governo federal, depende também dos governos estaduais fazer a sua redução. Por isso que hoje eu tinha convidado para cá um contador, exatamente para dar essa explicação. Porque, como leigo, eu não sei explicar totalmente isso. Porque, aconteceu basicamente o que aconteceu no governo passado com relação aos combustíveis, né? Veja bem, até nos combustíveis fica mais fácil de você controlar. Agora, na cesta básica, quando o Brasil ainda não tem a tecnologia de emitir o cupom fiscal no supermercado, com o valor dos produtos que você comprou e o valor do imposto que você está pagando, ainda não sai assim, que deveria, há muito tempo que isso é uma lei, que já deveria estar saindo, você saberia quanto você está pagando de imposto de cada produto que você está comprando. Aí era fácil de excluir aquele imposto na hora do pagamento. Mas como é que você vai saber? Você chegou lá e comprou um produto semidurável, como, por exemplo, uma louça, um talher. Aí você comprou também arroz, açúcar, misturou na compra todinha. Como é que você vai saber que aquele produto está com o preço reduzido? Quem vai convencer você que foi reduzido porque o governo tirou a carga tributária daquele produto? Eu não acredito que o supermercado vai ter condição de explicar no documento que o sujeito está pagando quanto é o desconto dos impostos que está sendo deixado de cobrar. Não tem essa tecnologia e na mão não há condição de fazer. E mudando aí de assunto, o assunto de economia para a cultura, de certa forma, e aí já pega um pouco da sua secretaria, né, que também enxerga o empreendedorismo. Vivemos aí a semana do artesão e a sua equipe também esteve visitando aqui o pessoal que trabalha com artesanato aqui na cidade de Guarabira. A Secretaria de Indústria e Comércio também já enxerga algum projeto para essas pessoas? Sim, inclusive a prefeita Léa está
já instalando outro casarão da cultura, porque esse casarão que está ali instalado em frente ao Colégio da Luz foi instalado no governo Zenobe Toscano. E hoje tem lá 21 artesãos fazendo diversos produtos. Vale a pena vocês visitar, é aberto diariamente, vale a pena visitar para até fotografar e ver os produtos que lá são produzidos. São pessoas curiosas que têm uma criatividade muito importante ao tratar com o artesão. Portal N1 Notícias, Rádio Cultura, Rádio Rural do Guarabira, estamos aqui no Casarão do Artesanato. Do meu lado, a Franci, que é uma das artesãs nesse ambiente tão aconchegante e tão acolhedor também. Qual o objetivo dessa casa e quais os produtos que vocês levam para o povo de Guarabira da nossa região? Aqui tem vários produtos, né? Somos 21 artesãs, tem várias técnicas, tem crochê, tem macramê, tem pintura em tecido, tem pintura em tela. São muitas atividades, né, de artesanato. São 21 artesãs. Tem todo um processo para a fabricação. Como que se inicia esse processo tão delicado que você fabrica e depois vem aqui para poder vender, sair para os clientes? É porque depende do artesanato, né? Cada artesanato tem a sua particularidade, né? A minha parte, que é o crochê, a gente idealiza mais ou menos assim qual é a peça que a gente vai fazer, escolhe os materiais, faz e depois que já está pronto a gente traz para cá, para expor e para vender. É normal vir um empresário João Rafael, por exemplo, todos os dias por aqui? Não é normal. Chegou por aqui, já fez as compras, ele também está levando. Como que você consegue ter essa empatia também de vender para as pessoas? Chega por aqui, já é um ambiente acolhedor. Como que faz a chamada para os clientes para vir aqui fazer as compras? Assim, aqui as portas estão sempre abertas, né? É de segunda a sexta, geralmente de 8 horas da manhã a 11 horas. E de 2 da tarde a 5. E geralmente também, às vezes, no sábado também é aberto só ao meio-dia. Sempre estamos aqui, porque são 21 artesãs, a gente sempre está reservando, assim, revezando, né? Tem 2 pela parte da manhã, 2 na parte da tarde e assim vai. Então, quem quiser comparecer por aqui não tem errado. Fica próximo ao Colégio da Luz, a principal, e já vem por aqui e faz suas compras. Com certeza. Sejam todos bem-vindos. Ainda por aqui, no Casarão do Artesanato, do meu lado o secretário de Indústria e Comércio de Guarabira, o empresário João Rafael, Gilson Cando está por aqui também marcando presença. É um momento importante, senhor, que a tendência é aguçar o comércio de Guarabira. E aqui uma casa do artesanato, que tem várias saídas. O que dizer de um ambiente tão acolhedor, João Rafael, e o senhor marcando presença e também aproveitou para fazer umas compras aqui no local? Eu confesso que eu fiquei admirado exatamente com a qualidade dos produtos, a criação de cada artesão, cada um tem uma especialidade. A moça do crochê, ela trabalha com especialidade realmente, e são produtos muito bem acabados. Então, eu acho que a prefeita Léa Toscano, ela deve cada vez incentivar mais o artesão aqui na cidade de Guarabira, que é uma vocação, né? E aproveitando que nós estamos, ontem foi o dia do artesão, praticamente toda semana é dia do artesão. Então eu aproveito essa oportunidade, Giovão, para convidar as pessoas para visitar o Casarão do Artesão aqui, que fica em frente ao Colégio da Luz, entendeu? Para prestigiar essas artes, porque isso é arte de primeira linha, para que as pessoas possam cada vez mais incentivar os artesãos a produzir e a produzir muito mais. Ô Gilson, a forma ideal de aguçar o comércio de Guarabira é essa, incentivando, é a gestão municipal incentivando o comércio da cidade e apoiando as pessoas que aqui estão? Com certeza, Gelvan, é um incentivo e é isso que a prefeita Léa tem solicitado, que a Secretaria de Indústria e Comércio, e seu João tem feito isso com maestria, esteja próximo aos nossos empresários do comércio e, por que não, também os artesãos. São pessoas importantes que mantém viva a cultura do município e que fazem um trabalho extraordinário aqui. Então, inclusive, o município, a prefeita, a gestão da prefeita Léa tem procurado incentivar, já tem outra casa aí do artesanato que será inaugurada em breve. E nós viemos hoje aqui com o secretário João Rafael, ele preocupado em deixar a secretaria à disposição das artesãs, são 21 artesãos aqui, que vivem desse trabalho, que é fantástico, como o seu João Rafael já falou, produtos de muita qualidade. A gente já deixou aqui registrada a nossa compra também, estamos levando os produtos para casa
porque é uma maneira de incentivar e convidar quem não visitou ainda, quem é de Guarabira, quem é da região, vindo a Guarabira, faça uma visita, venha conhecer aqui as meninas que nos atendem tão bem e faça a sua compra, participe desse momento também, que é muito importante esse apoio, esse incremento à atividade cultural da nossa cidade, e o artesanato também está inserido nesse processo. Muito bem, assim vamos encerrando por aqui, fazendo um convite para você que está em casa. Empresário João Rafael, obrigado, ficamos sempre à disposição. Eu que agradeço e uma boa tarde a todos. E, paralelamente a isso, o governo do estado também lançou um projeto de apadrinhar a cultura. Ou seja, qualquer projeto cultural de uma cidade, o empresário que arrecada ICMS para o estado, ele pode apadrinhar aquele projeto. Existe toda a documentação e toda a tramitação normal. Ele pode apadrinhar, Gênesis, aquele projeto e repassar parte do ICMS que deveria pagar o estado para o projeto e, ao mesmo tempo, se creditar daquele valor que ele está passando para o projeto, como se estivesse pagando ao estado. Então é um grande benefício que o governo do estado deu, exatamente, é importante esse projeto. Inclusive, eu estive essa semana visitando o secretário de Indústria e Comércio do estado da Paraíba, que é atual presidente da Cinep, o Dr. Romos Polari, até você fez a matéria sobre isso, e ele nos explicou tudo isso. Então, é um interesse muito grande em desenvolver essa parte cultural do estado, mas isso não está só em projeto de artesão, isso está também em qualquer projeto cultural. Por exemplo, pode ser religioso, pode ser um casarão antigo que você queira recuperar ou alguém queira recuperar, e você pode apadrinhar esses projetos. Isso é um projeto que está dando muito certo. Por exemplo, você tem uma empresa aqui de Guarabira, que tem uma filial aqui em Guarabira, que apadrinhou um projeto lá em João Pessoa para recuperar parte daquele centro antigo de João Pessoa, e foi um contrato do projeto de 5 milhões de reais que a empresa passará para esse projeto e se credita na hora do pagamento e do recolhimento do ICMS. Empresário, na questão da cultura ainda, em relação, evidentemente, à sua pasta, não daria para que Guarabira pudesse copiar o que o governo do estado faz, que o governo realiza anualmente, a Feira de Artesanato da Paraíba? Seria uma espécie de feira de artesanato regional aqui do nosso Brejo Paraibano, em parceria com algumas prefeituras aqui do entorno de Guarabira. Não daria para realizar, portanto, essa feira? Já está a hora de pensar, portanto, em incentivar ainda mais a cultura da nossa região do Brejo Paraibano com uma feira aqui em Guarabira? Guarabira é uma cidade que cresceu bastante, todo mundo sabe, tanto na população quanto no comércio, em todo o movimento, na indústria, tudo. Mas você tem que analisar que Guarabira não tem espaço para você fazer uma feira. Antigamente a FENEG, né? Aquela lá no Zenobão. A FENEG lá, né? No Zenobão. O Zenobão é muito pequeno para fazer esse tipo de coisa, mas nós vamos ainda levar esse pleito, que é muito bem cobrado por você. Nós vamos discutir isso ainda com a senhora prefeita para saber se há possibilidade de, em algum ginásio, pode ser um ginásio de um colégio, temporariamente, fazer uma feira do artesão, exatamente do artesanato do Brejo, não só com Guarabira, mas toda a região, para promover cada vez mais o desenvolvimento dessa área. Nós temos uma cultura importante aqui. Por exemplo, aqui na região tem uma história do pavão misterioso. Sim. Então tem muita gente que faz o artesão baseado nisso, do pavão misterioso. E é curioso, as pessoas que visitam Guarabira, que vêm a Guarabira, quer levar uma coisa que lembre a história do passado de Guarabira. E o artesão é exatamente isso, está pronto para fazer. Então nós temos que valorizar isso, é uma ideia muito boa, e eu vou levar isso aí com certeza. A próxima reunião que eu estarei com a prefeita, eu vou levar esse projeto, que eu acho que é importante para que seja pensado, analisado e discutido. Inclusive com apoio até do próprio governo do estado, né? Exatamente. Nós temos aí no próximo dia 25, 26 e 27 do mês de abril, nós vamos promover aqui uma feira de máquinas industriais, com uma equipe de uma empresa lá de Pernambuco. Por sinal, já fizemos várias visitas. Meu filho visitou lá ontem para confirmar. Eles já deram entrada da prefeitura na reivindicação. O pagamento da taxa deve ser hoje, para ter direito em lançar seus produtos lá, para trazer cada vez mais o desenvolvimento e a oportunidade. Em vez de você sair daqui para adquirir um maquinário lá em Pernambuco, você vai adquirir aqui e receber a pronta entrega. Isso é muito importante. Também com relação ao pedido da sua secretaria ao senador veneziano,
para a instalação de uma escola profissionalizante aqui na cidade de Guarabira. Como se deu esse requerimento? Eu conversei no último final de semana por telefone com o meu amigo, o senador veneziano Vital do Rego, que tem um apreço muito grande pelo povo de Guarabira, é amigo da prefeita, Léa, e eu disse a ele da necessidade, porque Guarabira tornou-se, nesses últimos anos, um polo têxtil. Sim. Na área de confecção. Tem muitas oficinas pequenas que nem todo mundo conhece, nos bairros, que pega serviço, contratos para fazer a peça, por exemplo, uma calça, uma bermuda, uma camisa, que vem lá de outros estados para ser confeccionada aqui. Mas eles não têm um maquinário completo, então precisa de uma escola permanente para dar uma colaboração e um avanço maior a essa população. Então, por isso, nós fizemos essa semana um requerimento ao ilustre senador, solicitando que dentro das verbas alocadas para o município, que seja destinada, isso com autorização da prefeita, é claro, que seja destinado parte dessa verba para aquisição de maquinário. A prefeita já se propôs em ceder um galpão para ficar permanente na montagem dessa escola, e aí com certeza irá contratar técnico para acompanhar o desenvolvimento do ensinamento desses profissionais, exatamente. Empresário, a gestão pública de Guarabira, através da prefeita Léa Toscano, ela estuda a possibilidade de isenção dos trabalhos do segmento MEI aqui na cidade de Guarabira. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito, justamente, que isenção é essa? Trata-se de quê? E quem tem direito à isenção? Boa pergunta. Olha, eu não posso, talvez, detalhar com maiores detalhes, mas eu conversei ontem com o secretário de Finanças, o meu amigo Didil. Ele tem muita competência nisso aí, ele já discutiu com a prefeita e já foi enviado para a Câmara Municipal. Veja bem, o cidadão que se inscreve no MEI é aquele menor comerciante que existe no processo federal de comercialização ou de industrialização ou serviço. Então você se inscreve no MEI, você fica pagando uma taxa mensal, que fature ou não fature, você é obrigado a pagar aquela taxa mensal. Uhum. Dentro daquela taxa está inclusa a Previdência Social e os demais impostos. É uma taxa muito baixa, mas como se trata de MEI, são pessoas que não têm portas abertas, depois de ter sido do quarto ano é obrigado a pagar ao município o alvará de portas abertas. Então, isso foi feita uma reivindicação à senhora prefeita e o secretário de Finanças já admitiu. A prefeita mandou para a Câmara, ou estará mandando para a Câmara, um projeto para isentar essas pessoas do MEI, sendo aprovado pela Câmara sem emenda, que é o nosso pensamento e a nossa ideia. Naturalmente, quem vai ganhar é o pequeno. Eu acho que isso é um avanço muito grande. Como também ele me falou que está já sendo propagado o desconto para as pessoas pagarem o IPTU anual, que é o imposto predial, né? Uhum. O predial, que é obrigado a ser pago todos os anos. Então a prefeitura já está lançando um desconto para as pessoas que queiram pagar antecipado, ou seja, até 30 de junho, tem um desconto de 15%. Isso é muito importante para aumentar também a economia de Guarabira e, consequentemente, a população pagar um valor menor. Então, tem muita gente que tem IPTU atrasado. A prefeita está pensando em fazer um processo de renegociação nesse débito, dispensando algumas taxas, alguns juros, algumas coisas que ainda não está pronto esse projeto, mas creio que em breve estará sendo divulgado na imprensa, após a aprovação pela Câmara, que era um grande benefício também para a população, para que a pessoa fique em dia, sem estar inadimplente com a prefeitura. Empresário, estamos aí há praticamente 3 meses do ano. Que balanço você faz das ações da sua secretaria aqui no município de Guarabira? Na verdade, nós temos procurado a trazer cursos profissionalizantes. Logo no início, nós fizemos uma renovação com a parceria com o Instituto Alpargata, que é um instituto que tem feito um trabalho excelente na capacitação de mão de obra, e foi renovado essa parceria, como também renovamos com o Senai, outras parcerias importantes, e também renovamos com o Sebrae, e estamos promovendo os cursos, né? Então, fizemos um curso recentemente para
operadores de máquinas pesadas, como seja patrol, caterpillar, tratores, etc., que é uma mão de obra difícil e escassa na região. E nós conseguimos promover esse curso. Pensávamos que ia se inscrever pelo menos uns 50 pessoas, se inscreveu mais de 200. Esse curso está sendo realizado na Câmara Municipal à noite e as aulas práticas no final das semanas para as pessoas terem conhecimento do maquinário. Então é um curso que vai dar muita condição de mão de obra, mas temos outros cursos em andamentos que em breve serão lançados. Nós pretendemos promover aqui com o Senai um curso de mecânico de motocicleta, porque o que mais tem na região e em Guarabira é motocicleta rodando. E essa motocicleta precisa de manutenção e muitas vezes não tem mecânico suficiente nas cidades para atender a demanda, que é muito grande. E também capacitar. Exatamente. Então nós vamos fazer curso não só para as pessoas que pretendem entrar no ramo de mecânica de motocicleta, mas também para os que já estão no mercado, queira se aperfeiçoar cada vez mais, fazer o curso Senai e receber seu certificado. Empresário, como é que estão, portanto, os trabalhos de implantação do teleférico aqui da cidade de Guarabira, algo que foi comentado no início dessa gestão, que a própria prefeita já declarou apoio a esse projeto, mas pretende também fazer uma parceria empresarial, né, uma PPP, parceria público-privada para implantação, e eu gostaria, não sei se o senhor tem um conhecimento, evidentemente, de saber como é que está, portanto, o andamento para a instalação desse teleférico aqui em Guarabira. Desde que assumimos, nós conversamos com a prefeita e com a deputada Camila. Exatamente o objetivo do ex-prefeito Zenóbio Toscano era instalar aqui o teleférico. E a inviabilidade na época não era boa, porque o local de saída e o local de chegada não era bom para estacionamento. E eu conversei com a prefeita e ela entendeu, e seria o local de saída e o lugar de chegada, a volta, seria exatamente o Parque do Poeta, porque tem lugar para estacionar. Claro que na época de festa não tem tanto lugar assim, mas nesse período tem lugar para estacionar. É importante, por exemplo, o turista religioso, ele vem para cá. Aí ele chega no Parque do Poeta, ele deixa seu carro, pega o teleférico e vai no Memorial Frei Damião. Faz a visita necessária, tira suas fotografias, volta, pega seu carro e vai embora. Então, foi aprovada essa ideia. Nós conversamos com o corpo jurídico da prefeitura, eles autorizaram que a gente procurasse uma empresa de projeto que apresentasse um projeto viável para que a prefeitura estudasse esse projeto. Nós contratamos uma empresa, a empresa elaborou o projeto inicial, nós demos entrada, foi muito aceito o projeto e já foi marcada uma reunião com o pessoal do projeto, com os interessados porque não vai ser a prefeitura que vai custear o teleférico, vai ser a iniciativa privada. Vai ser uma PPP, né? Mas mesmo assim ela tem que fazer uma licitação. Por que uma licitação? Porque ela vai ter que dar uma espécie de uma... Comodato? Não, vai fazer uma espécie de uma... Uma junta governativa, não? Não, vai ser uma concessão. Uma concessão. Uma concessão para a iniciativa privada explorar aquele mercado por tantos anos. Então tem a quantidade de anos exatamente que vai ser aí recebido. Depois passa a renovação. E evidentemente que vai ter também alguma dispensa de tributos e vai ter alguma coisas a mais. Mas isso é um processo licitatório. Que vai ser. Então nós vamos discutir entre o dia 25 e 26, nós vamos discutir com as pessoas interessadas exatamente como vai ser qual o dia que vai ser feita essa licitação. Fazendo a licitação uma licitação eletrônica que qualquer pessoa de qualquer lugar do país pode participar, tem que apresentar sua proposta. É claro que a que for mais viável para o município é aquela que será aceita, e aí, após ser homologado o processo, estando tudo regulamentado, a prefeitura vai autorizar que aquela empresa comece a construção. O senhor acredita que ainda dentro desse governo de Léo Toscano, esse projeto vai ser concluído, vai ser instalado em Guarabira? Olha, o objetivo é que essa obra ela tenha uma duração de 10 meses aproximadamente. Pode demorar mais 30 dias ou menos 30 dias, mas é o programa que foi feito. O projeto que foi feito é para uma duração de 10 meses para a execução do processo. Então a gente, o mais tardar, final lá para o início de 2000 Isso. Final do ano e início de 2026, com certeza estará pronto.
É o que se não houver atraso, porque você sabe, licitação é um processo que pode ser demorado, porque a empresa que perde muitas vezes não se convence. Aí entra com recurso, aquele recurso vai ser analisado, às vezes dá um sinal negativo para aquela empresa que pleiteou o recurso, ela não fica satisfeita. Entra na justiça, aí a justiça para por um período daquele processo, até que a justiça decida quem vai executar o processo. Pode acontecer, eu não estou dizendo que vai, mas são os parâmetros legais de qualquer licitação pública em qualquer lugar do Brasil. Empresário, recentemente nós tivemos um anúncio da saída do Grupo Cunha Lima do PSDB, partido que eles comandaram aqui desde do rompimento que aconteceu entre a família Cunha Lima com o grupo do governador José Maranhão à época, e anunciaram, portanto, aí a filiação, a ida, né, dos seus membros para o PSD, partido que era comandado pela senadora Daniela Ribeiro. Como é que o senhor observou, portanto, essa mudança de sigla, essa saída do clã Cunha Lima do Partido Tucano do PSDB aqui no estado? Olha, Genilson, tanto eu como muita gente achava que Cássio poderia sair candidato, ou a deputado federal, ou a senador, ou a governador, porque se houve um interesse dele captar o partido que estava na mão da senadora Daniela Ribeiro, né, sua adversária. Então ele capta o partido e se filia nele, naturalmente haveria um interesse político. Depois ele vai dar uma declaração que não tem interesse de voltar para a vida pública. Significa dizer que não entendi nada. Se ele já tinha Pedro Cunha Lima e o clã Cunha Lima já tinha o controle basicamente do PSDB. Então, se tinha o controle do PSDB, o que estava faltando para Pedro sair candidato ou qualquer um do clã Cunha Lima sair candidato pelo PSDB? Por que buscar outro partido? Se fosse uma federação para somar mais candidato a deputado federal e deputado estadual, né, Dano, deveria dizer, não, o objetivo é isso, é fazer, mas se não há uma fusão, e se não tem como fazer essa fusão, é trocar 6 por meia dúzia. Eu acho que não engrossou em nada as fileiras da oposição da Paraíba com essa decisão. O senhor acredita que, mesmo ele declarando que não retorna ao cenário político, mas seria uma estratégia dele agora, nesse instante, nesse momento, possivelmente, posteriormente, ele anuncia que está retornando, estou falando em relação ao ex-senador Cássio, ao cenário político paraibano? Olha, estratégia política, quando se diz não, é muito negativo para quem quer voltar. Se ele disse não, era melhor ter ficado calado. E realmente depois vai dizer sim, então não era para ter dito não, era para ter ficado calado. Porque toda pergunta, ela merece uma resposta, mas tem pergunta que no momento é bom ficar calado para responder posteriormente, não é? Porque se eu digo não, por que é que a gente vai acreditar no futuro que a pessoa vai continuar na vida pública se ele já disse não, não é? Se está fora da vida pública já há vários anos, por que agora volta para a vida pública? Mas Cícero também disse que não voltava, voltou. O atual presidente Lula disse que não voltava mais, voltou. Então ele pode estar usando uma estratégia política nesse sentido. Cícero, né, voltou porque Cícero recebeu um apoio maciço de João Azevedo, governador do estado, na época que foi candidato a prefeito. Então, quando ele foi candidato a prefeito, em 2020, ele exatamente recebeu o apoio maciço da equipe do governo. Aí eu acho que não só Cícero, mas qualquer uma outra pessoa, pensando bem, iria enfrentar. Porque além de ter o prestígio próprio dele, que já governou João Pessoa no passado, já foi senador da República, trabalhou bem pelo estado da Paraíba, se concebia de que ele já tinha o seu prestígio. E aí, somando ao prestígio do grupo que compõe o governo, era um reforço muito forte. Por isso que eu acho que ele entrou nessa condição. Mas Cássio não, Cássio vai entrar pela oposição. Aí a minha pergunta é, quem é mais forte na oposição hoje? No meu modo de pensar, que eu sou apenas eleitor, sou leigo, é Efraim Filho. O senador Efraim Filho é o mais forte. Juntando ele com o veneziano Vital do Rego. Se eles dois têm um candidato, que o próprio Efraim diz que é o candidato, então o clã Cunha Lima tem somente em somar com o Efraim. Porque sozinho, cada um pro seu lado, não vai para lugar nenhum, já sai perdido. Não é? E aí, empresário, todos os dias praticamente, né, Genilson, nós vemos uma movimentação muito, muito nítida na política paraibana. Como você avalia essa realidade há mais de um ano das eleições? Sempre tem novidade. Agora, veja bem, a política tende a mudar porque se o governador João Azevedo entender de deixar o governo para ser candidato ou a deputado ou ao Senado, como ele disse que vai ser possivelmente candidato ao Senado, sim, naturalmente o comando do governo passa para o vice, que é o atual Lucas Ribeiro.
O vice, naturalmente, ele vai fazer a sua equipe. Fazendo a sua equipe, ele vai ter o quê? O comando do Estado. Ou seja, passa a ser, independente de qualquer uma outra coisa, ele passa a ser o comandante da política do governo atual. Então, poderá seguir unido com João Azevedo, ótimo, tudo bem. Mas se ele entender de ser o candidato a governador, por que é que vai buscar outro candidato? Acho muito pouco provável o governador João Azevedo não apoiar Lucas. Vai ter que ficar junto com Lucas até pelo seu bem político. Ele não pode romper com Lucas, porque Lucas vai ter a caneta. É o homem que vai indicar secretário, é o homem que vai substituir secretário, é o homem que vai formar a equipe. E aí, naturalmente, vai comandar o Estado. E comandando o Estado, pelo menos provisoriamente, ele vai ter o direito a se candidatar no poder. Embora ele só, ganhando a eleição, ele só pode governar o Estado por mais 4 anos. Ele não pode ter direito à próxima reeleição em 2030. Mas aí, seu João, tem uma estratégia política. Ele só pode governar por 4 anos, aí poderia apoiar, inclusive, o seu tio. Aí sim, poderia, né? Eu não sei se o parentesco desse grau, se pode, porque, pode ser uma estratégia. Por exemplo, Lagoa de Dentro, o sobrinho apoiou o tio, né? Riachão também aconteceu a mesma coisa, Riachão ali próximo a Araruna. Então seria uma estratégia política, né? Poderá estar pensando assim. Isso, ou seja, teria mais 4 anos. Mas para isso ele tem que trabalhar para ganhar a eleição. Exatamente. Agora ele tem que melhorar o discurso. Exatamente. Ele tem que, na minha opinião, ele tem que visitar mais o estado da Paraíba, conhecer mais de perto as cidades. Porque quem não viu, quem não sabe, é difícil saber. Você se lembra do debate que aconteceu entre João Azevedo e Pedro Cunha Lima. Ele perguntou aonde é que ficava a cidade de Barra de... Se eu não me engano, São Miguel? Barra de São Miguel. Aí Pedro disse que era para do Sertão. Barra de São Miguel é aqui, né? Depois, é no Cariri, depois de Campina Grande, na estrada que vai para Caruaru. Então, quer dizer, não conhecia o Estado. É uma prova que o cara está querendo ser o governador, mas não conhece o Estado. Então, poucas são as pessoas que se preocuparam em fazer política conhecendo o Estado. E tem que conhecer o Estado e recanto, para quando a oposição falar, de tal lugar precisa de uma auditora, o cara sabe, tem uma auditora que está próximo a tantos quilômetros que é necessário fazer uma interligação. Mas é preciso ele conhecer os problemas de cada cidade do interior do Estado. E se ele não se preocupar, Lucas já está em tempo de sair dos seus afazeres lá em João Pessoa, não sei se o gabinete dele, eu acho que é em João Pessoa, ele tem que sair para o interior e conhecer as cidades e os problemas de cada cidade do interior. Porque, diga-se de passagem, João Azevedo foi muito zeloso com as cidades do interior. É difícil ter uma cidade no interior do estado que não tenha recebido asfalto no seu centro. Travessia urbana, né? Travessia urbana. Ele zelou muito por isso. João Azevedo também teve um zelo muito grande com a saúde do estado. Pode reclamar de João Azevedo em vários outros problemas, porque todo mundo tem deficiência administrativa, mas na saúde João Azevedo teve um zelo muito grande pela saúde. Então, por quê? Porque João, além de ser engenheiro, era secretário de Ricardo Coutinho, conhecia bem o Estado e conhecia não só o Estado todo, mas a deficiência de cada região e de cada cidade. Então é muito fácil fazer a política quando você conhece. Então está na hora, se Lucas quiser ser candidato, na minha opinião, como eleitor, posso dizer, ele precisa sair para conhecer o Estado, para ter um bom discurso. Tudo bem, empresário, na última quinta-feira, para que a gente possa concluir o nosso Conversa Séria de hoje, lá na rua Zé da Cunha Rego, né, em frente à sua residência, aconteceu um culto de ação de graças, né, que o senhor fez o convite para várias pessoas comparecerem, inclusive o senhor deu um testemunho, né, do que o senhor passou recentemente. Eu gostaria que o senhor comentasse a respeito desse acontecimento que aconteceu lá na sua residência, em frente à sua residência, na rua Zé da Cunha Rego, aqui na cidade de Guarabira, na última quinta-feira, dia 20. Dianilson, foi muito importante e foi bom você fazer essa pergunta, porque eu até às vezes me recuso de tocar nesse assunto, porque por onde eu passei e hoje está com a felicidade de contar a história de que eu passei, a emoção ela vem à tona. E quero inicialmente agradecer ao pastor Alexandre, ao pastor Gilson, ao pastor Cícero José e a todos os componentes da Igreja Assembleia de Deus de Guarabira, que na sua grande maioria se fizeram presente. Foi uma grande quantidade de irmãos que estiveram presentes ao culto de ação de graça na minha residência. A minha esposa ficou muito feliz com isso, os meus filhos. Tive a felicidade de ouvir os 3 filhos, cada um pregando a palavra de Deus, e depois os 3 cantando o louvor a Deus juntos, os 3. Para mim é completo, né?
Então é uma alegria muito grande, fui tomado por uma emoção e fico feliz com isso. E quero agradecer também à Prefeitura, ao Matheus, que é o chefe da CEMOB, por ter tido um cuidado muito grande em isolar a rua, para que nós pudéssemos tomar conta da rua, exatamente para expressar o grande amor de Deus que tanto eu como a minha família tem. Damos graças a Deus por isso. Dani, você que é residente na cidade de Sertãozinho, e você que conhece muito bem a sua cidade e também conhece o atual prefeito, meu amigo Rony Vieira. Sim. Como é que você está vendo o início dessa administração? Olha, eu já estou vendo umas mudanças bem consideráveis. Uma das é um incentivo ao Arraiá do Interior, que Sertãozinho era uma das cidades que não participavam. Era isolada. E sim, e agora a cidade vai participar, então culturalmente, para a economia da cidade, para o turismo também é algo muito bacana. Dentre outras ações que o prefeito Rony ele tem feito, que já diferencia em poucos meses a sua gestão já. Muito bem. Genilson, você que vota em Belém, que mora praticamente a sua família de Belém, a prefeita teve continuidade no mandato. É verdade, a prefeita... Não tem pouco a mudar, porque ela já vinha com a administração realmente reequilibrada. Era muito criteriosa. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Por que é que se mata tanto lá em Belém? Como assim, na violência? Sim, a violência de Belém, só na imprensa é o que eu vejo. Falta justamente essa Você questão. não acha que está na hora da prefeitura criar uma guarda municipal? Está na hora e tem projeto para isso. Agora, a questão da segurança pública compete ao Estado, né? É claro. Compete ao Estado. E com relação à guarda municipal, tem aquele questionamento se pode andar armado, se não pode andar armado, não pode fazer aquela repreensão toda, Mas né? hoje já foi liberado. Já foi liberado, né? Mas infelizmente Belém está aí como uma das cidades mais violentas aqui da nossa região. Lá não tem nem a CEMOB, né, para controlar o trânsito, as ruas. Ainda falta instalar. Eu vejo muita gente lá andando sem capacete, motocicleta. Ainda é comum você se deparar, portanto, com motociclistas sem capacete na cidade de Belém, né? O que é um item de segurança que tem que ser utilizado não só nas rodovias, mas também inclusive nas é lei urbanas. federal, né? É lei federal. Exato. Mas no mais, a cidade está em ordem. Está tudo tranquilo, graças a Deus. Final do podcast, né, Dani? Finalizando nosso podcast, mais uma edição, e já agradecer a você, internauta, a você que nos acompanha aqui na audiência das nossas emissoras Rádios Rural e Cultura de Guarabira e também do nosso portal NE1 Notícias. Já agradecer ao colega Digenilson Silva e ao empresário João Rafael. E eu agradeço a você, a Digenilson, a Tiago Possá, a Marcelo Júnior e, lamentavelmente, o tá com um fastio muito grande, eu tô até preocupado, que ele quase não tá se alimentando, né? Entendeu? E deixa a gente preocupado, porque Marcelo é um grande amigo, um grande trabalhador, uma pessoa esforçada, e ele precisa se alimentar melhor, viu, Marcelo? Um abraço, segunda-feira a gente tá de volta com mais um Conversa Séria Podcast com João Rafael. Tchau, tchau.